Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou a Janice, frequentadora do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Estou aqui mais uma vez para o nosso encontro no nosso projeto Nos Passos de Emmanuel. Nós estamos estudando o livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos ver a lição 102. Regozijemo-nos sempre. Regozijai-vos sempre. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, a cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergonhas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação costumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o, e servir ao próximo com boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si, sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Então essa é a lição de hoje. Nós vamos fazer uma breve reflexão, como todos os dias. E eu agradeço imensamente de estar aqui com você, com mais essa oportunidade para a gente poder refletir junto. Regozijemo-nos sempre. Regozijar significa alegrar-se, contentar-se. Apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas dores, apesar dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, apesar das tribulações que nos ocorrem. Devemos sempre manter um otimismo, a cabeça erguida, fé, coragem para seguir em frente. O exemplo de Jesus nos mostra isso. A força que ele tinha, a coragem, a fé, a determinação em ajudar sempre, em perdoar
sempre, em amar sempre. Ele é o nosso guia, é o nosso exemplo de amor, é o que nós estamos aqui para realizar, aprender a amar a nós e ao próximo, né? Já falamos muito sobre isso, né? Tudo que nos acontece, se a gente buscar por uma ótica não de desespero, não de aflição, de desesperança, de raiva, de rebeldia, nós podemos reconhecer nas tribulações que nos acontecem cotidianamente oportunidades de crescimento, oportunidades de vencer as nossas mazelas, às vezes o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa prepotência, né? Então, por isso que nós precisamos nos alegrar com as dificuldades que vêm ao nosso encontro, que nós precisamos trabalhar em nós essas más tendências, né? Por isso, aqui mesmo fala que Deus nos oferece oportunidades contínuas, diariamente, para o nosso aprimoramento. E nós temos dentro de nós todos os recursos que nós precisamos. Mas eu não tenho paciência, mas eu não tolero, mas eu não consigo mudar. Se você quiser realmente a sua força de vontade for forte, for verdadeira, você vai encontrar na sua intimidade os recursos, as forças para você lutar contra você mesmo. O maior inimigo que nós temos não é o outro, somos nós mesmos, com as nossas más tendências, com o nosso egoísmo, com a nossa ociosidade. A gente sempre quer deixar para depois o que a gente precisa fazer aqui, agora, neste momento, né? Então a gente precisa olhar para dentro de nós com muito carinho, com muita misericórdia e nos perdoar, primeiramente, nos aceitar como nós somos, com um monte de defeitos, mas que com um monte de qualidades também. Olhar para as nossas qualidades, ressaltá-las, né? E entender que nós somos seres de luz e que nós viemos aqui para brilhar. Nós não viemos aqui para sofrer, nós não viemos aqui para brigar, nós não viemos aqui para odiar, nós viemos aqui para amar, distribuir essa luz, esse amor que nós temos dentro de nós. É difícil às vezes, eu reconheço que é difícil, falar é fácil, mas agir, né, que é complicado, mas a gente consegue, com muita força de vontade, com muita coragem, a gente consegue, né? Olha aqui, somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio, irado e desiludido, interessado em destruir o que não lhe pertence. Nós temos exemplo da natureza quando, aqui mesmo fala de uma chuva, de uma tempestade, em que destrói árvores, ninhos, né? Suja toda a rua, mas aí vem o sol e seca aquela lama, vem a árvore, se recompõe, se reconstitui, os galhos que perdeu, brotam novos galhos, né? Novas folhas, os passarinhos vêm e reconstroem novamente com alegria, com satisfação. E é esse exemplo que nós precisamos reconhecer, enxergar, né? E trazer para a nossa intimidade, né? As experiências que nós temos que passar, nós vamos passar, né? Não adianta a gente querer fugir das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, né? E os companheiros também são o que são, né? Dificuldade na convivência, nos relacionamentos, sim, todos nós temos, todos nós, né? Mas se a gente conseguir olhar para o nosso irmão, reconhecer nele também um ser que está crescendo, que está lutando, que está em dificuldade e que quer crescer também, por que não crescer junto, né? Por que não auxiliar esse irmão? Né? Por que não olhar para ele com um olhar de amor, de misericórdia, de carinho, de respeito e não se sentir superior a ele?
né? Ele consegue ser aquilo que ele consegue ser, como eu também consigo ser aquilo que eu consigo ser hoje. Já fui pior, mas hoje eu estou um pouquinho melhor. Amanhã eu vou me tornar um pouquinho melhor, buscando esse crescimento evolucional, buscando o autoconhecimento, reconhecendo as minhas dificuldades e trabalhando com elas. Pensamentos e sentimentos são muito importantes. A gente não deixar que os pensamentos negativos tomem conta da nossa vida, dirijam a nossa vida, né? Quando eles vierem, vamos modificar esses pensamentos, vamos ressignificá-los, vamos trazer uma lembrança positiva, uma lembrança de alegria, de satisfação. Isso é treinar a nossa mente, isso é educar a nossa mente, é o que nós precisamos fazer, educar a nossa mente para que a gente tenha pensamentos edificantes e sentimentos também edificantes. Um sempre caminha junto com o outro, né? E nós, cada qual de nós, né, recebemos o quinhão nessa luta, né? Nós temos a nossa parcela na nossa luta, nós temos a nossa parcela no crescimento do nosso planeta, nós temos a nossa parcela no crescimento da nossa família, nós estamos inseridos num contexto familiar que nós somos importantes, né? A nossa família cresce, a nossa família evolui também é através de nós, é o nosso exemplo, nós servimos de exemplo. Às vezes a nossa fala não condiz com a nossa conduta. Então, o que é importante é a nossa conduta, é a nossa ação, e nem sempre a nossa fala, porque às vezes a nossa fala não é tão coerente com a nossa ação, com a nossa conduta, né? A gente também tem que observar isso. E se a gente aceitar a lição que o Senhor nos oferece para o nosso crescimento, aceitar as oportunidades que Deus coloca para nós, para o nosso crescimento, nós vamos nos tornar cada dia mais seres de luz, seres espiritualizados, seres fraternos, seres que amam incondicionalmente, né? Essa é a lição de hoje. Fico muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. É um prazer muito grande mesmo de estar com você. Espero que você tenha gostado da reflexão. E lembrando que os nossos vídeos são postados às segundas, quartas e sextas. Então, você tem 3 dias na semana para acompanhar aí o nosso canal, curtir, compartilhar, se você achar que deve compartilhar, se você gostou, né? Isso é muito importante para nós e nós queremos sempre levar uma mensagem de amor, de carinho, né? De fazer você refletir, de você se encontrar, de você se olhar, de você se amar. E aí você se amando, você consegue amar a todos aqueles que estão ao seu redor. Um grande abraço para você, Jesus te ilumine, ilumina a sua família e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.